Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. Hoje é só para os corajosos, hoje, né? Friozinho, na chuva. Um barulhinho de chuva, né? Mas amém. Acho que todos aqui estavam aqui no domingo passado, até a hora da mensagem, né? Todos ouviram como foi ministrada a mensagem na semana passada. E hoje parece ser como se fosse uma continuidade da mensagem da semana passada. E essa mensagem foi preparada mais ou menos uns 2 meses atrás. E eu não sabia qual seria o tema da mensagem de hoje, né? É o mesmo tema da mensagem de hoje, né? A continuação da mensagem da semana passada, com outros textos e contextos. E não dá para dizer que isso é uma coincidência, né? Não dá para dizer que as coisas do Senhor é coincidência. Mas sim é o cuidado do dono da igreja com a igreja dele, né? Cuidado do Pai, de Cristo com a igreja dele. Então, quando Jesus ele mandava as cartas, ou escreveu as cartas para as igrejas de Apocalipse, ele dizia, né? Quem tem ouvidos, ouçam, né? E que nós possamos ter os ouvidos abertos nessa manhã. Nós, né? Isso começa por mim, né? Que nós venhamos ter os nossos ouvidos abertos para receber a palavra do Senhor, amém? Até aqui já recebemos, né? No estudo logo cedo para o nosso irmão Leonardo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. É uma passagem também bem conhecida, né? Chamada de Pesca Maravilhosa. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vou repetir o versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Aqui começa Jesus a alistar para o seu exército, né, os seus soldados, né, aqueles que começariam ou dariam continuidade ao evangelho, aquilo que ele começou, aqueles que iniciariam trabalho na igreja, né, está lá no livro de Atos, no capítulo 2, aqueles que dariam prosseguimento àquilo que Cristo começou. Ele começa a selecionar, né, os seus discípulos, os seus 12, e começa por esses 3 que a Bíblia vai falar que eles eram sócios, né? Ele começa por Pedro, Tiago e João. Até a musiquinha que vai lembrar, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? E ele pega e Jesus começa a apresentar-se a eles e a mostrar para esses 3 o que ele queria deles. Jesus começa a mostrar para eles o que Jesus era capaz de fazer. Jesus começa a mostrar para eles aquilo quem ele era, quem Cristo era, e o que Cristo queria que eles fossem dali para frente. Ele vai usar a área que eles trabalhavam, né? Que era a pesca. Eles eram pescadores, tinham as suas sociedades. A Bíblia fala que eles passam por esse momento, a pesca é maravilhosa realmente, né? Jesus faz com que eles pegam peixe
que eles nunca tinham pego em suas vidas, né? Apesar de ser profissionais no ramo, nunca haviam feito pesca tal parecida com essa. Tanto é que a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, né? Admirados com isso. E eles começam a entender quem era Cristo e o que Cristo queria deles. E a Bíblia diz que o mais impressionante, né, no verso 11, quando eles chegam até aquele sacrifício todo para puxar todos os peixes, né, você imagina a alegria deles dentro do barco, nunca pegamos um peixe dessa quantidade. Imagina a alegria deles chegando até a areia, e Jesus ele olha para Pedro e fala, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Aí a Bíblia diz que eles chegam na areia, largam tudo, aí eu fiquei maravilhado, né? Quando eles largam tudo e seguem Jesus. Até aí tudo bem, né? Maravilha. Mas eu fiquei pensando, fazendo uma análise no texto, e esses peixes aqui? E as redes e os barcos, né? Como assim largou tudo? Eu fiquei imaginando aqui na palavra mesmo, quando Pedro, imagine Pedro, a alegria de Pedro, quando ele chegasse na sua casa e contasse para a sua varoa a quantidade de peixe que ele pegou. Quando a gente recebe alguma bênção, né, no trabalho, recebe um pouquinho a mais, vou te contar uma novidade. Você vai todo feliz para casa, né? Recebi um aumento. Aí já vem o pensamento, não, agora a gente pode fazer isso, fazer aquilo, né? Trocar o carro, investir, vamos passear, eu vou para o salão, né? Um monte de coisa eu comecei a pensar, imagine a alegria de Pedro, quando ele chegasse na sua casa e contasse, assim, olha o tanto de peixe que nós pegamos hoje. Imagine a família de Tiago, o seu pai, a alegria deles em ver a quantidade de peixe que eles haviam pego naquele dia. E isso podia mudar a vida financeira deles. Poderia mudar, eles eram sócios, eles tinham uma sociedade, eles trabalhavam juntos. Então a quantidade de peixe que eles pegaram naquele dia foi fora do comum. A Bíblia diz que o barco quase foi a pique, quase afundou. Mas mesmo assim, eles podendo passar por tudo isso, chegar e transmitir essa alegria para quem estava com ele, às vezes até sofrendo, às vezes até no deserto, na dificuldade. Agora nós vamos melhorar um pouquinho, agora vamos sair um pouquinho do... Olha a quantidade de peixe que nós pegamos, além do alimento, seria também o sustento, a provisão. Mas a Bíblia fala que eles largaram tudo para seguir Jesus. Largaram tudo para seguir Jesus. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é o que Deus quer de mim? O que Deus ele quer de mim? O que Deus ele quer de nós? Eu fiquei pensando para mim, o que Deus ele quer de mim? O que Deus ele quer do William? E vendo essa mensagem, não tem outra resposta que não seja Cristo. Ele quer ser a nossa prioridade. Quando você se perguntar aí, o que será que Deus quer de mim? Ele quer ser a nossa prioridade. Prioridade. Porque às vezes as coisas desse mundo sufocam a gente tanto, né? Que a gente acaba trocando as prioridades. A gente acaba trocando Cristo por outras coisas. Eu estava até conversando com o Varão esse dia, com o Léo. Eu falei assim, caramba, Varão, o tempo está passando tão rápido, né? Voando os dias. Aí ele falou uma coisa para mim que ficou marcado. Ele falou assim, Varão, não é que os dias estão passando rápido, é a nossa vida que está ficando atarefada. Está aumentando nossas responsabilidades e as coisas parecem que estão se multiplicando de responsabilidade. E quanto mais o tempo vai passando, vai ficando assim. Daí eu parei para pensar nessa conversa e falei assim, aí que está. É isso mesmo. Só que olhando para a palavra, olhando para o reino, aonde que está nas nossas tarefas Jesus? Aonde que está nessa correria toda nossa Cristo? Se nós fizéssemos uma escala hoje, aonde estaria Jesus na nossa lista? Aqui, fica bem claro que Cristo foi o primeiro pensamento deles. Pedro, por algum momento, ele podia ter pensado assim, olha, minha mulher vai ficar feliz com essa pesca aqui. Quando a gente chegar lá na ilha, com esses peixes, vai ser uma alegria só. Só que eles nem viveram essa alegria, eles vão seguir Jesus, porque essa alegria é momentânea, é passageira. O próprio Cristo, quando ele estava ensinando os discípulos, aí em Mateus 6, nós cantamos um hino aqui, ele vai pedir para buscar o quê? Em primeiro lugar. Eu estava pensando, nós temos que trabalhar, e nós temos que ser bons funcionários. A Bíblia diz que nós temos que ser bons funcionários, bons pagadores, bons alunos.
Nós temos que ser boas pessoas, bons pais, bons filhos, bons maridos, esposas. Nós temos que ser. Mas nada nessa vida pode ser mais importante do que Cristo. Nada nessa vida pode ser trocado por Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você, nós somos prioridades para Deus. A Bíblia diz que Ele entregou o Filho dEle para morrer por nós. Ou seja, nós sempre, se você olhar lá do Velho Testamento, nós sempre fomos prioridades para Deus. Deus, Ele criou, né, o universo, criou todas as coisas. E Ele ia trocar o papo dele nas tardes lá com quem? Com o homem. E vem vindo desde lá do começo, aí vem a arca, e vem tudo que está sendo trazido aqui no primeiro dia da semana, nos estudos também do Velho Testamento. Sempre foi, eu e você, nós sempre fomos a prioridade de Deus. Aí eu fiz uma pergunta para mim esses dias e falei assim, quando que Cristo vai começar a ser prioridade para mim? Porque, como nós dissemos, as coisas vão sufocando a gente, as preocupações vão aumentando, as tarefas vão aumentando a cada dia, vão se multiplicando, seja no serviço, na sua casa, no trabalho, onde for, e a primeira coisa que a gente faz é, eu vou deixar as coisas de Deus de lado, porque não está dando não vou não. Aí eu acabo perdendo. Quando Cristo, Ele se torna a nossa prioridade, a probabilidade de você se tornar um bom funcionário vai ser maior. Quando Cristo é sua prioridade, a probabilidade de você se tornar um bom pai vai ser maior. Quando Cristo Ele é sua prioridade, a probabilidade de você se tornar um bom irmão vai ser maior. Quando Cristo é a nossa prioridade, a facilidade de você perdoar vai ser maior. Quando Cristo nos torna prioridade, torna-se prioridade em nossas vidas, a probabilidade de eu me tornar um cristão melhor vai ser maior. Porque você vai obedecer a Ele. Vai ser as opiniões que vão ser importantes, vai ser Cristo. Cristo vai ser minha prioridade. Amém, irmãos? Eu vou ler alguns textos aqui, não precisa abrir, a gente não perder tempo, que a hora passa rapidinho. Se você quiser anotar, nós vamos ler alguns textos aqui. Lucas 14, 33 diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Lá em Gálatas 2, 20, a palavra do Senhor diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, né, a gente às vezes fala assim, já vi muita gente falar isso, não gosto de receber ordem não. Então se você se batizou e aceitou Cristo, você está lascado, porque você vai ter que receber a ordem. E é essa ordem que vai nos conduzir até o céu. Já vi muita gente falar assim, não gosto de ter patrão não gosto de ter chefe, não gosto de ser mandado não, porque o negócio é complicado, mas com Cristo não tem para onde correr. Vai ter que obedecer a Ele. Filipenses 3, do 7 a 8, diz assim, apóstolo Paulo, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar-me como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo ele vai tratar as coisas que ele tinha, né, como fezes, né, como nada, como lixo. E ele tinha condição. O apóstolo Paulo, depois que ele começou a servir Jesus, aí que ele sofreu, mas ele tinha uma condição boa. Estudava nas melhores escolas, tinha uma família bem-sucedida, tinha um nome a zelar, era conhecido, era temido, mas ele disse que ele abriu mão de tudo para seguir Jesus. Todo o conhecimento, sabe? Todo o conhecimento, toda a sabedoria que ele possuía física, para ele considerava como lixo. É que nem eu falei, irmãos, nós temos que estudar, temos que trabalhar, porque a palavra diz que do suor do nosso trabalho, né, nós vamos sustentar-nos. Nós temos que ter as nossas coisas, nossa vida, mas isso não pode ser maior do que Jesus na minha vida. Isso não pode estar acima de Deus na minha vida.
senão eu estou invertendo as coisas. Eu posso ter muitas coisas aqui nessa terra que possam me fazer bem, mas existe só uma coisa que está em Cristo, que vai ser para a eternidade. E isso vai fazer muito melhor para você, passar o resto da sua vida no céu com o Senhor. Então, que nós possamos ter Cristo como nossa prioridade. Seja aí um bom funcionário, um bom filho, né? Se preocupe, mas, como diz os apóstolos já, compete-nos nós a agradar a quem, né? A Deus ou a homens? Melhor agradar a Cristo, né? Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Então a gente precisa tomar cuidado. Lá em Mateus mesmo, né, onde nós cantamos aí, Mateus capítulo 6, do 19 ao 20, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. É semelhante com a mensagem da semana passada, porque foi dito aqui, né, que cuidado com os presentes, cuidado com as propostas. E às vezes você vai ser um bom funcionário, vai ter que ser, porque você é cristão, né, você vai ter que dar um exemplo bom, você vai ser visado. Isso vai acontecer. Você vai talvez se tornar o braço direito. Mas quando vier a proposta, nós possamos entender se isso aí vai ser bênção ou maldição para mim. Aí eu começo, eu falei de Pedro, né? Pedro chegar em casa dele lá, olha o tamanho da pesca aí, olha o tanto de peixe que nós pegamos aí. Aí eu usei o nosso exemplo, né? Eu chego em casa lá e falo: amor, ganhei um aumento, meu salário vai multiplicar, mas só que é o seguinte, você só vai me ver aí 2 vezes na semana, ou não vou poder mais adorar o Senhor, não vou estar mais nos estudos, não vou poder mais ajudar, exercer os meus dons. Irmãos, quando Cristo ele é a nossa prioridade, a gente consegue desenvolver os nossos dons. Nós conseguimos desenvolver os nossos dons quando Cristo é a nossa prioridade. A gente consegue servir a Jesus como Ele quer, né? Só que tem um porém. Essa pesca aqui foi feita lá no comecinho das pregações de Jesus. Teve uma outra lá no final, não sei se vocês lembram, lá em João capítulo 21, Jesus, após a sua morte, ele aparece 3 vezes aos discípulos. 3 vezes. Os caras não queriam crer ainda, né? Na terceira vez, a Bíblia vai dizer que eles estavam, Pedro, né? Sempre Pedro no meio. Pedro na telha dele, ele fala assim: eu vou pescar. Aí os discípulos estavam com ele: eu vou também, eu vou também, e eu vou também. Foi. Quando eles chegam lá com o barco lá no meio do mar, aparece alguém lá. Terceira vez que ele aparece para eles. Quem era? Jesus, né? Aí ele chega perto deles, e a Bíblia diz que, é engraçado que Pedro, ele já estava todo largado, né? Estava sem a roupa, se fosse no dia de hoje, já estava com o cooler dele aqui do lado, né? O chapéuzinho, sem camisa, pescando, já estava todo largado, Pedrão. Aí eles olham, e o homem chega até eles e fala assim: ó, vocês estão com fome, né? Aí eles olham e ainda não veem, não conseguem entender quem era. Aí Jesus faz o quê? Faz pescar novamente. Aí ele tinha um número de peixes, né? Exato. Não foi que nem a pesca maravilhosa primeiro, mas eles pegaram muito peixe também naquele dia. Aí João, a Bíblia vai dizer, o discípulo amado chega para Pedro e fala: Pedro, é o mestre. A Bíblia diz que ele pega a roupa dele rapidinho, se recompõe, levanta. Aí Jesus já tinha preparado lá na areia, lá, já tinha acendido a fogueirinha, prepara lá os peixes, chama para conversa, né? Vamos ali jantar comigo ali. Aí ali é onde ele pega Pedro e fala: Pedro, tu me ama? Como se dissesse assim: eu não falei para vocês, eu não deixei claro para vocês o que eu queria. Como se dissesse para ele assim: eu não falei que você ia ser pescador de homem. É difícil, né? Mas não é a nossa vontade, né? Ele queria pescar, mas
Jesus queria outra coisa com eles. Às vezes nós queremos ser muitas coisas, mas Deus ele quer uma coisa de nós. E agora? E não dá para fazer cabo de guerra com o Senhor. Você vai perder. Você perde. Só que aqui, Jesus, para a gente encerrar essa mensagem, Jesus, ele aparecia aos discípulos, mesmo após sua morte, porque a palavra, ela não existia. Não tinha Bíblia. Então, ele se apresentava aos discípulos e fazia os milagres. Não tinha Bíblia. Hoje, para nós, irmãos, isso aqui, eu fiquei refletindo nisso aqui, isso aqui me bateu, me deu uma preocupação enorme. Hoje, para nós, Jesus não vai aparecer, porque nós temos a palavra, o que é perfeito viria, o que é perfeito está na nossa mão, é a palavra, é a Bíblia. Só que quando Jesus aparecer, vai ser para decidir o nosso veredito, vai ser para decretar e saber se ele foi prioridade na nossa vida, ou se foi as coisas dessa vida, desse mundo. Quando nós tivemos nosso encontro com Jesus, eles ainda tiveram mais uma chance. Pedro deve ter pensado assim, falado, ufa, ainda bem que Jesus teve que desenhar, teve que vir novamente, para assim, eu falei para vocês, aquilo que eu queria, eu dei uma ordem para vocês fazer o quê? Lembra lá, ide, portanto ide, pregar o evangelho. Eu falei para vocês e ver o que vocês querem, não. Ainda tiveram chance. Conosco, não vai ter mais chance. Se Jesus vier agora, hoje, amanhã, não sei o dia, ninguém sabe, vai ser para determinar. E aí nós vamos ser perguntados, né? Vamos saber se ele foi nossa prioridade ou não. Ou se nós preferimos escolher o mundo e fazer as coisas da nossa vontade, aquilo que eu queria fazer. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas, né? A luta da carne contra o espírito, né? É difícil. Mas, voltar no tema da mensagem, irmãos. O que Deus quer de nós? Além da obediência, além de nós estarmos aqui hoje no frio, na chuva, primeiro dia da semana, fizemos a ceia, adoramos ao Senhor, ouvimos o estudo, aí vai acabar aqui, nós vamos voltar para a nossa rotina. Cristo vai continuar sendo nossa prioridade? Fazer a pergunta, reformular a pergunta novamente. Quando que o Senhor, quando que Cristo vai se tornar nossa prioridade? Quando que Cristo foi a nossa prioridade em algum momento na nossa vida? Quando nós vamos fazer alguma escolha? Esse mundo é muito atrativo, né? Ele é muito atrativo, tem muita coisa boa para nos atrapalhar na nossa caminhada. Nossa maior luta vai ser essa, lutar contra as coisas deste mundo. Mas nada disso tem valor, né, se não tivermos Jesus, e nada disso vai ter valor se chegar esse encontro nosso com o Senhor e Ele falar para nós assim, não vos conheço, nunca vos conheci. Amém, irmãos? Que o Senhor possa ser prioridade, que o dono da igreja possa ser prioridade, o corpo dele. Que o cabeça da igreja possa ser a nossa prioridade, que Jesus possa ser a prioridade, né? Nosso irmão falou na semana passada, cuidado. Cuidado com os convites, cuidado com as propostas. Estava comentando com a minha esposa esse dia, né? Para a glória de Deus, né? Eu tento ser um funcionário bom. Chamava Caxias, né? Eu chamava antigamente, né? Uns falam que é puxa-saco, né? Mas é diferente. Você ser correto, né? Você ser puxa-saco, é diferente, são duas coisas totalmente diferentes. E a gente recebe vários elogios, né? Tem as reuniões, as coisas. Eu fico feliz com isso, porque acho que não é porque a gente trabalha bem, é porque Cristo está em nós, né? Eu preciso ser cristão onde eu trabalho, correto. Você se torna uma pessoa de confiança. Só que eu falei para minha esposa, eu tenho medo, às vezes, de receber uma proposta. Medo, né? De receber uma proposta assim e eu ficar e falar assim, pô, mas isso aí é irrecusável. Mas se acontecer, nós temos a palavra já, né? Já tem a resposta, tá vendo? Hoje eu já tenho a resposta. Cuidado. Desde que Cristo continue sendo sua prioridade, não vai te atrapalhar na caminhada com o Senhor. Desde que a bênção não vire maldição. Amém, irmãos? Vamos orar.